как родная меня мать провожала. Тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. Digitalização de um número significativo de ações do cotidiano das pessoas e a melhoria notável da governança empresarial e política e pública. Mas apresenta algumas questões que constituem importantes desafios a serem enfrentados. Primeiro, o problema da marginalização social de parcela da população, causado pela disparidade entre a velocidade da mudança tecnológica e o ritmo de sua adaptação ao uso que dela é demandado pela digitalização das referidas ações, seja pelo seu nível educativo ou seja por se tratar de gerações mais antigas não afetas a elas. Entre parênteses, eu fui vítima de um golpe no banco, porque não tinha um celular moderno que pudesse me dizer todas as operações que eram feitas com o meu cartão. O banco não me avisou, enquanto isso, quem usou os meus cartões fez a festa. Por quê? Porque eu não queria usar o celularzinho mais moderno, né, e hoje me manda mensagem, olha, caiu tal cheque, o cartão foi assim, o cartão foi assado, e eu posso acompanhar as minhas operações. Agora, isso é a Lenina, professora universitária, embora jurássica em computação. É outro papo. Agora, pega as velhinhas que vão buscar aposentadoria no banco e são obrigadas a usar a caixa eletrônica. O caixa eletrônico, porque agora não se atende mais o caixa. Se atende só no caixa eletrônico. E com dedinho. Se não tiver dedinho, não tira dinheiro, não faz operação. As pessoas que são de nível educacional mais baixo têm um problema enorme de adaptação. Não são as velhinhas da propaganda do Itaú, que eu sou moderninha, eu faço isso, eu uso isso. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. E eu vejo isso claramente quando vou ao banco ou quando eu preciso fazer qualquer transação. Esse é um problema, que é um problema social importante, que tem que ver, como nós discutimos hoje, sobre reformas, que reformas fazer. Toda reforma pressupõe um período de transição e de ajustamento. Esse período de transição e ajustamento não está acontecendo com a velocidade que devia acontecer, não se está dando treinamento, nem está dando assistência, está se impondo à população um uso digitalizado de tudo. Tem as suas vantagens? Tem, enormes, não se discute, mas não alcançam essa população. Então, argumentando contra, eu vejo, especialmente quando estou no ônibus saindo da USP e vou para a minha casa. Não tem um banco do ônibus que não tenha gente com o celularzinho viciado. Agora, eu digo, uma vez eu perguntei para alguém, o que esse pessoal faz que fica tanto tempo no celular? Eles não pagam, mas também não têm acesso a aplicativos e não sei o que mais. É o mais elementar. Todo mundo tem acesso hoje a um celular. Se não é comprado, é roubado. Mas tem acesso ao celular. Então, esse é um problema que eu acho sério porque eu fui vítima. Não só porque eu fui vítima, mas porque eu acho e acompanho o pessoal mais pobre no meu trabalho social aí, e vejo que isso é um problema. O segundo problema, e é o mais grave, difusão acrítica de informações nas redes sociais, formadas basicamente por pessoas que pensam igualmente, criando o que Bauman, na entrevista acima referida, chamou de zonas de conforto, ou seja, redes em que as pessoas se fecham para não encontrar as pessoas que consideram diferentes. Infelizmente, esse tipo de difusão alcançou também a mídia impressa e audiovisual, o que pode ser considerado um derivativo de grande alcance atingido pela internet. As consequências derivadas desse comportamento não podem ser mais dolosas. Limita-se o conhecimento pela ausência do contraditório.
Quer dizer, você só fala com quem pensa a mesma coisa que você. Não tem contradição. Por um lado, difunde-se notícias que podem não ser verdadeiras, muitas vezes não são, com consequências sociais ou políticas danosas, por outro lado. Não por acaso começa a surgir movimento contra as chamadas fake news, quer dizer, notícias falsas. Terceiro movimento importante, a ausência de... Essa, então, politicamente, é uma bomba. A ausência de privacidade das informações que se tornam instrumentos incontroláveis de marketing mercantil e político no plano individual e fontes de espionagem de líderes políticos e governos. A experiência pessoal de cada um de nós é boa indicação do primeiro caso e reflete o que, em artigo publicado na Economist, eu dou a fonte de qual Economist, é descrito como a economia dos dados. Quem tem dados domina o mercado. Ou seja, o poder imenso que as grandes empresas controladoras da internet detêm sobre os dados digitais. Os titãs da internet, da internet estão a par do que se passa em todos os campos da economia. Os titãs... A Globo vê o que as pessoas procuram, o Facebook o que elas compartilham, a Amazon o que elas compram. Se sabe como esses dados são obtidos através do Facebook, de smartphones, devidamente manipuladas por técnica relacionada à nova ciência psicométrica, a psicometria, foram utilizados pela Cambridge Analytica para direcionar mensagens diretas aos eleitores durante a campanha eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu dou a fonte, no texto, eu dou a fonte de um link que conta a história de um engenheiro polonês formado na Universidade de Varsóvia, que foi se aperfeiçoar em Cambridge e voltou e resolveu... Ele era matemático, o psicólogo, e conseguiu fazer uma metodologia estatística para pegar todas as informações que estão no Facebook e no WhatsApp, tabulá-las de acordo com perfis mercadológicos. A Cambridge Analytica usou essa metodologia, aperfeiçoou-a e fez com os dados dessas mesmas fontes, que você dá, porque eu comunico para a Leti que eu não venho para a reunião aqui, está lá gravadinho. Por que eu não vou? Porque eu estou atrasada, porque eu vou cuidar do meu filho. Eu estou dando informações do meu perfil, que estão indo para o computador desse meu engenheiro polonês. A Cambridge Analytica fez isso, aperfeiçoando essa psicometria, e traçou perfis psicológicos utilizados na campanha do Donald Trump, que pagou por ela a insignificante soma de 150 milhões de dólares. Vale a pena, quem tiver acesso ao meu texto, pegar esse link para ver como é que esta coisa funciona. Então, e não precisa ir longe. Se algum de vocês entrar nas lojas americanas ou nos Magazine Luiza e pedir informação sobre um sofá, durante 10 dias vocês vão receber informações de sofá de tudo quanto é produtor de sofá do mundo. Como que eles sabem que você quer sofá? Está explicadinho, está aqui, está aí. Não há segredos. No caso político, é mais grave, por causa dessa utilização. E o que acontece é que eles são utilizados também para espionagem. E ficou conhecida a espionagem da nossa ex-presidente Dilma Rousseff e da chanceler, da primeira-ministra alemã, Angela Merkel. Foram casos que causaram escândalos na imprensa. Então, esses dois últimos problemas são o problema
da difusão à crítica, portanto, eliminando a discussão, eliminando o progresso, o debate, etc. Existe o outro aspecto fundamental, que é esse da utilização espúria das informações que você dá inocentemente no processo comunicativo. Esse é um grande desafio. Aceitar os desafios elencados e dedicar esforços ao seu enfrentamento, a criação da utopia capaz de impulsionar as manifestações sociais em prol de um mundo melhor e mais justo, estas são as lições que devem nos ficar da histórica dedicação da inteligência russa à causa da mudança social em seu país. Com isso, eu termino. Era isso que você queria ouvir? Era isso que você queria ouvir? Agradecer a Nelina, mas eu acho que a fala da Lenina deve ter suscitado alguns questionamentos. Eu acho que seria interessante nós debatermos, porque você colocou tantas questões que vão além, quer dizer, a partir da Revolução Russa e da história do pensamento russo, não é? Os inteligentes, o século XIX, a nossa situação contemporânea, não é? Então, acho que não sei se valeria a pena vocês participarem desse debate. Eu acho que a Lenina estaria disposta a dialogar, enfim, a ir à frente com esse debate. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Aurora. Fala alto, Aurora. Você quer o microfone? Não estou te ouvindo. Vem cá, Aurora, vem cá, porque todo mundo vai achar engraçado. Eu sei, a história do táxi em Moscou, há 2 anos atrás, nós estávamos juntas. Tá bom. O motorista que era de uma república, de uma ex-república soviética, ele falou assim: Brasil, puxa, eu pensei que ele fosse falar em Pelé, mas graças a Deus ele não falou em Pelé, ele falou assim: Brasil, eu adoro o Brasil. Por quê? Porque é o país que não tem discriminação. Eles aceitam todo mundo, eles não fazem diferença de nacionalidade, desse negócio de muçulmano, de não muçulmano. Aí eu voltei para o Brasil e comentei com uma colega, falei: puxa, olha, sabe o que o pessoal da Rússia está me dizendo? Quer dizer, eu citei o exemplo. Aí, o que ela falou para mim? Bom, é que o brasileiro, em geral, nem sabe o que é muçulmano. Então, tem a tragédia da falta de penetração dos inteligentes no Brasil, né? Quer dizer, nós temos um nível assim de informação péssimo, como você menciona, né? Todo mundo pensa igual, todo mundo se informa junto aos coleguinhas do Facebook, do WhatsApp, de questões completamente imbecis, não é? Que não ajudam a desenvolver raciocínio, a desenvolver informação. Então, eu pergunto, qual será, então, o papel dos inteligentes brasileiros diante de nossa época? Essa é uma pergunta que eu faço. E, ao mesmo tempo, qual é o papel dos inteligentes russos agora na Rússia, diante do Estado da Rússia? Pergunta simples, né, Lina? Aurora, muito obrigada pela sua participação. Realmente, eu coloquei o desafio com o qual você concorda. O papel da inteligência hoje na Rússia, eu não estou acompanhando exatamente, não é? Durante os últimos anos, os últimos 2, 3 anos, para não falar em 30, por interrompidos e tal, eu me dediquei à elaboração de um livro em que eu trato da transformação sistêmica da Rússia, isto é, da passagem do socialismo soviético para o capitalismo russo. Não cuidei de questões específicas,
não é? Foi mais um vol d'oiseau sobre o processo de transformação que o país sofreu. Não saberia dizer, mas das poucas viagens que eu fiz para a Rússia pós-socialista, não encontrei nas livrarias literatura original russa. Era a tradução de contos de detetive, histórias de terror. Eu não encontrei. Fui na Arbat, fui em vários lugares e não encontrei, portanto, não saberia te dizer como é que eles pensam hoje exatamente. Há críticas sobre o governo do Putin, às quais eu me associo, sobre o caráter autocrático e outras coisas mais, não é? Mas eu não saberia dizer para você, honestamente, como funciona hoje a intelectualidade na Rússia. Há uma parcela muito grande, e eu desconfio que o nosso orador da manhã está associado a ela, que é contra o governo do Putin e que, de certa forma, considera o regime opressivo, com falta de liberdade e coisas do gênero. Quando o Putin declara várias vezes que o problema dele é a defesa do sentimento nacional russo, quer dizer, ele é um nacionalista russo, a rigor. Mas não quero entrar nesse debate. Então, estou só argumentando com você que eu não sei responder a tua questão para a Rússia corrente. Não vejo a intelectualidade engajada politicamente, eu digo, né? Eu vejo, acompanhando pelos jornais e existe um noticioso, um clipe de jornais que eu acompanho, que se chama Johnson's Russia List. Eu não sei se você conhece, Rui. É sensacional, nem você. É um clipe de jornais que é feito por um cidadão, não sei se ele é russo, acho que não, que trabalha na Universidade de Georgetown, em Washington. E ele tem um trabalho magnífico de tradução para o inglês, se quiser ler em russo também pode, de recortes de periódicos do mundo inteiro sobre a realidade russa. Então, eu acompanho esse periódico e vejo como é que as coisas andam. E não sinto nenhum movimento da intelectualidade que não seja... Enfim, há ONGs, há movimentos de defesa do meio ambiente, mas eu não acompanho isso com suficiente responsabilidade para responder para você o que está acontecendo com a inteligência hoje. Uma boa parte dela voltada para o Ocidente, não é? Mas não sei dizer exatamente como isso se desenvolve. Ah, você perguntou sobre a nossa? Bom, a nossa é muito complicada. A nossa é por demais complicada, eu diria, porque, enfim, eu acho difícil responder alguma coisa sobre a nossa intelectualidade. Acho difícil. Eu acho que ela não... Uma parte está engajada por defesa da democracia, sei lá o quê. Outra parte... Enfim, eu não saberia responder também isso. Eu acho que não vejo a inteligência brasileira associada a nenhum movimento mais sério de transformação social. Não vejo. Eu vejo ela engajada em alguns movimentos pela democracia, uma parte dela, pelo menos, engajada nos movimentos pela democracia, contra corrupção, que ficou moda no Brasil, mas não vejo um movimento da intelectualidade como tal em função de mudanças de natureza social. Quem quer mudar, na verdade, não é exatamente a inteligência progressista, na minha opinião. Quem quer mudar de uma forma que eu acho que merece, pelo menos, ser discutida, é o pessoal que
não comparte as minhas ideias. Lenina, mas eu ouvi você hoje, agora é uma provocação e uma continuação. No almoço, eu estava assim um pouco ao lado, eu vi você dizendo assim, já que nós estamos falando do legado da Revolução, da esquerda, eu vi você falando, a nossa esquerda não sabe mais para onde ir, alguma coisa assim. Você falou sobre a nossa esquerda. O que você poderia um pouco essa conversa que estava ocorrendo na mesa do almoço entre você e o Daniel? Então, só para provocar. Só para provocar. Sou eu. Para pôr o Daniel também no debate. Daniel. Zé. Eu acho que a nossa esquerda não existe. Não existe enquanto um núcleo organizado. Existem pensadores de esquerda que estão individualmente pontuando. Existe pouca clareza do que acontece no nosso país e do que acontece no mundo. É uma coisa derivada. Eu acho que está havendo muita transformação e acho que a intelectualidade, enquanto tal, ela não se posiciona. Não vejo o posicionamento da intelectualidade como tal. Existem pessoas da intelectualidade, existem núcleos pequenos da intelectualidade que estão tentando se organizar. Mas o diferencial de pensamento ainda é muito estreito. Ainda, infelizmente, Aurora, eu tenho que dizer isso, ainda não existe entre os grupos da esquerda tentativas de humanidade em torno de um objeto comum mais importante que as nossas divergências. Eu me considero uma mulher de esquerda. Então, eu acho que era hora da gente tentar, eu acho que era hora dos intelectuais da esquerda tentarem buscar uma linguagem de luta comum para enfrentar este mundo que está aí, que não é simples, não é uma coisa que é exclusivamente brasileira. Eu acho que é uma questão de ordem internacional mesmo. E acho que a gente devia se engajar mesmo, num debate muito mais amplo, procurando buscar em cada núcleo de pessoas aquilo que pode nos unir e não aquilo que nos desune, para caminhar, nem que seja lentamente, para alguma coisa que mude o quadro em que a gente está vivendo. Daniel, eu estava preparado aqui para discutir a Revolução Russa, os 100 anos da Revolução Russa. Então, fala. Em relação aos 100 anos da Revolução Russa, eu gostaria de levantar duas questões sobre sua apresentação, Lenina, da qual eu gostei muito. Em primeiro lugar, eu penso que é difícil a gente tratar a inteligência russa no singular, porque havia muitas propostas em 1917. Havia, no âmbito da inteligência, muitas variantes, não é? E que acabaram no entrechoque, resultando numa ditadura revolucionária, não é, que empreendeu os rumos aí que a União Soviética acabaria assumindo, né? E eu me pergunto até que ponto esses rumos foram definidos pela própria inteligência vitoriosa, né, a variante vitoriosa, ou pela sociedade, pelos movimentos sociais que efetivamente fizeram a revolução, não é? Eu não superestimo o papel da intelectualidade revolucionária na Rússia. Eu acho que ela teve o seu papel, mas eu penso que a revolução não foi resultado da sua participação. Foi resultado principalmente de movimentos sociais que se desencadearam e muitas vezes, inclusive, levando essas variantes intelectuais a reboque, né? Eu acho que na reflexão do processo russo, da Revolução Russa,
há uma tendência, às vezes, em exagerar o peso da intelectualidade revolucionária. Dito isso, eu passo para a questão atual, né? Eu não quero me furtar a esse debate também. Também em relação ao Brasil atual, eu penso que a gente também precisa flexionar a esquerda no plural. A gente tem várias tradições de esquerda no Brasil e a verdade, e aí eu concordo com você, nós temos uma situação hoje de muita perplexidade, porque a principal variante de esquerda que predominou, né, ela teve resultados que foi encarnada pelo Partido dos Trabalhadores, né? Gostemos dela ou não, era uma variante que predominou na disputa interna e na sociedade. Né? As várias propostas de esquerda, ela acabou predominando, largamente se tornou hegemônica, teve seus momentos de governo e seus períodos de governo, e o resultado foi muito problemático, foi muito lastimável. Então, hoje você tem uma situação de muita perplexidade e penso que realmente já passou da hora, na medida em que, inclusive, muitos pensadores e muitos intelectuais de esquerda não se reconhecem mais em nenhum partido político. Eu acho que já passou da hora da gente tentar constituir fóruns de interlocução suprapartidários em busca de caminhos renovadores para esse país, porque realmente, como você disse, e eu concordo também nesse ponto, você tem muitas forças hoje no Brasil que estão propondo caminhos, o que eles chamam de reformas, e que eu acharia melhor denominá-las de antirreformas, né, e que estão aí, né, com as suas ideias, né, e que eu considero muitas vezes regressivas, reacionárias, no sentido próprio da palavra, né? Tem suas bancadas, tem suas propostas, tem suas ideias, tem suas redes de comunicação, tem seus programas, né? Enquanto que, do lado das esquerdas, você tem um quadro de perplexidade que, a meu ver, é inevitável, considerando o fracasso, né, daquela proposta que se tornou hegemônica há muitos anos, e eu acho que o desafio dos intelectuais de esquerda, né, é promover essa interlocução, né, num primeiro momento em termos diagnósticos e num segundo momento, se for possível, a elaboração de propostas. Eu acho que realmente a gente tem esse desafio hoje. Os partidos de esquerda não parecem ser vetores através dos quais a gente vai encontrar soluções novas, embora seja preciso contar com essa militância também. Eu não vou aqui assumir um discurso destrutivo em relação aos partidos políticos de esquerda. Eles são muitos, são vários, e têm suas contribuições a dar. O que eles me parecem máquinas muito comprometidas com resultados eleitorais imediatos, com dinâmicas eleitorais imediatas, e eles têm se mostrado muito incapazes de oferecer caminhos. Então, acho que cabe realmente. E quando eu falo em intelectuais de esquerda, eu não penso apenas em intelectuais no sentido tradicional da palavra, não, universitários e escritores e outros, não é, que tenham propostas. Não é? A minha concepção de intelectual é muito ampla, não é? Ou seja, retomando o termo como ele foi consagrado em fins do século XIX francês, o intelectual é aquela pessoa, independentemente de sua origem social, que tem propostas para a cidade, que tem propostas para a sociedade.
Então, eu acho que se trata de você articular, independente da sua origem social, lideranças operárias, lideranças de camponeses, lideranças universitárias, em todos os setores, se encontrar em fóruns, entendeu? Em articulações inovadoras, suprapartidárias, para avançar no diagnóstico e no prognóstico. Eu acho que esse é o nosso desafio atual. Acho que segundo estou informado, já começam a haver, inclusive, articulações desse ponto de vista, aqui em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, esboços ainda, coisa muito embrionária, mas que em Minas, né, em resposta a essa demanda que as pessoas estão sentindo. Se a gente for depender dos partidos políticos, nós não temos muita... sem negar, evidentemente, a contribuição que eles possam dar, ou que intelectuais dentro desses partidos possam dar, mas se a gente for depender das máquinas partidárias, elas parecem francamente inapetentes, não é, do ponto de vista de oferecer alternativas. Não é? Então, penso que esse é o nosso desafio, não é? Promover essas articulações para que a gente possa construir uma alternativa a esse quadro sombrio que se apresenta aí de propostas regressivas, né, reacionárias. Quer comentar? Mais alguém gostaria? Lenina. Olha, Ou você prefere falar? não, pode falar. Posso falar direto aqui já? Bom, eu gostei demais da exposição da Lenina. Eu sou suspeita a dizer, porque mais de 50 anos a Lenina mora no meu coração. Mas eu achei Muito formidável. obrigada pela confissão em público. A verdade tem que ser dita, doa que doer. Amiga, o papel da intelectualidade na Rússia no século XIX e no início do século XX foi formidável. Quer dizer, era um país tão diferente daqui que, digamos, aí pelo século XIX, 90% morava no campo. O analfabetismo era esmagador no campo e na cidade. E você tem... Mas era, ao mesmo tempo, um país que tinha uma intelectualidade fortíssima. Quer dizer, você pega dos maiores... Na literatura do século XIX, fantásticos criadores russos, né? Dos maiores pianistas, violinistas do século XIX, boa parte eram russos. Teatro, balé. Né? E esse povo apoiava o movimento contra o czarismo. E teve uma posição, como você destacou, importante, se incorporou à mudança da sociedade. Né? Queremos que nós também nos incorporemos da mesma forma. Eu achei boa a comparação. Eu acho, Lenina, que aqui, quer dizer, eu tenho vivido também, participado desse negócio há mais de 50 anos, e aqui há um processo, hoje em dia, de tendencial, de unificação, de aproximação da esquerda, sem prejuízo de pontos de divergência que podem causar problemas tremendos. Né? Há um processo, por exemplo, você vê no movimento operário, movimento sindical, vamos pegar outra coisa. Eu nunca vi um nível de ação conjunta como há hoje em dia, né? Dessas manifestações, essa coisa. E na intelectualidade, eu converso muito, né? Não faço muita coisa não, mas converso muito. Você vê tendências, grupos que tiveram uma posição radicalmente diferente há 40 anos atrás, no tempo do governo militar. Hoje em dia tem uma tendência à aproximação sem prejuízo de setores que eu acredito que vão causar, moralmente justificada a coisa, mas vão causar problemas grandes. Então, eu vejo... Agora, o mundo, como você destacou, o mundo é muito diferente. Quer dizer, 8 grandes magnatas ganham tanto quanto 3,5 bilhões em dinheiro e resultados, que é metade da humanidade menos rica. Né? Então, o mundo mudou muito, e mudou muito depois de 2008. Nos últimos 50, 30 anos, e desses últimos anos, desde essa crise, também é uma crise sem precedentes.
Agora, eu acho que se do lado da esquerda a gente tem as nossas grandes limitações, também do lado da direita eles não interpretam bem essa coisa, não. Quer dizer, a crise da globalização é muito grande. Você vê o problema na Inglaterra, na eleição do Trump e tal. Mas do nosso lado que interessa, vamos dizer assim, nós não temos um programa. Você pega, por exemplo, na Europa, vamos pegar a Holanda. A esquerda, na França, não tem um programa que se contraponha ao Macron, que se elegeu agora. Não tem. Né? E mostrou que não tem. Então, aqui no Brasil, eu vejo com esperanças, acho que as deficiências que você apontou, você tem toda a razão, mas eu sinto um processo de aproximação de diferentes correntes da esquerda hoje em dia e da intelectualidade. Quero só dizer isso. Acho que já dá para você comentar. Bom, primeiro, em relação às observações do Arão, eu me vali? É? Do livro do meu amigo, esse Tibor, e talvez tenha exagerado o peso da inteligência, mas, indiscutivelmente, a inteligência teve um papel fundamental na história. Né? Mesmo porque a classe operária era uma classe operária diminuta, quer dizer, você lembra do famoso debate do Lenin com os populistas sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, o debate sobre se você devia passar a etapa burguesa e passar para socialista, enfim, há vários debates que podem ser feitos, mas eu gostei muito da postura desse Chaba, Tibor Samuel, me levou, inclusive, a utilizá-lo como fonte de um capítulo que eu fiz nesse livro que vai ser lançado no segundo semestre. Né? Por quê? Porque era o que é um partido de escolha. Né? Eu achei que ele estava expressando bem as coisas. Né? Não fiz mais pesquisa para saber se havia mais intelectuais do peso dele para me alimentar naquele trabalho que não tinha como foco exatamente a Revolução, nem os intelectuais da Revolução, mas o processo de mudança de um sistema para outro. Né? Enfim, talvez eu tivesse realmente exagerado o peso da inteligência, mas viés pensado. Né? Sobre as esquerdas várias, não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que haver unidade, não só das esquerdas, unidade de todo mundo que se opõe, digamos assim, a um sistema, as mudanças que estão pretendendo, que no fundo são mudanças de sistema, a meu ver. Não se trata de simples mudança de partidos, é uma mudança muito mais profunda, que tem que ver com o próprio desenvolvimento da sociedade brasileira. Eu não sou contra mudanças ou reformas. Eu não sou contra mudanças ou reformas em princípio. Eu acho que as mudanças têm que vir atender às necessidades da sociedade. Não é? Está na hora de mudar? Tá. Eu acho que o mundo mudou. Ficou muito claro que o mundo mudou. Agora, que tipo de mudança fazer? Com que período de transição? Com que tipo de forças? Esse é um problema que está em jogo. Acho que isso é que está em jogo. O que fazer para mudar? Não é uma mudança de esquerda, eu acho que a esquerda é minoritária nesse país, infelizmente ainda, mas eu acho que é uma guerra que nós estamos vivendo hoje, eu acho, no país, em relação ao futuro do próprio país, o que nós queremos para ele. Né?
E, em torno disso, acho que a gente pode aglutinar mais forças do que somente as forças de esquerda. Eu acho que tem muita gente descontente com o rumo que as coisas estão tomando. Então, é isso aí. Sobre a tendência de aglutinação da esquerda, que eu acho que foi você que falou, infelizmente eu não vejo isso. Eu não vejo, ao contrário, eu vejo uma tendência de aglutinação da direita, na Europa especialmente, né? A crise na Inglaterra, ela eu não interpreto do meu jeito que você está interpretando, e a crise na França também não interpreto desse jeito. Eu não tenho conhecimento suficiente, eu acompanho as coisas pelos jornais, como você, com alguma coisa de declaração dos líderes, alguma coisa das revistas, o Economist, os jornais estrangeiros, o meu Johnson's Russia List, etc., para formar meu juízo sobre a conjuntura, não é? Mas era isso que eu tinha a dizer. Eu acho que o debate está aberto e eu acho que a gente tem que caminhar para enfrentar os desafios. Eu acho que a revolução da informática veio para valer. Eu acho que ela é mais séria do que a gente está imaginando. Vocês vejam, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por conta do que seria, veja bem, estou usando no condicional, do que seria o hackeamento da campanha eleitoral dos Estados Unidos, há 4 ou 5 meses não se faz mais na imprensa ocidental do que demonizar o Putin e a Rússia, sem levar em conta que estamos tratando de potências nucleares e que é um perigo que está acontecendo. Não é brincadeira o que está acontecendo. Não é brincadeira. Estamos diante de uma situação de perigo no mundo, que não pode ser subestimada. Por conta do quê? Por conta de uma visão do que se imagina que seja esta coisa da informática. Quer dizer, é muito complicado. Eu acho que a complexidade do mundo de hoje é muito grande. Quem disser que entende o que está acontecendo, ou é mentiroso ou é ignorante, porque a complexidade é muita, os problemas são entrelaçados e nós estamos passando aquilo que o Bauman diz, nós estamos passando num interregno em que os conflitos se fazem constantes e que as coisas não estão definidas que rumo vão tomar. E daí que é importante a mobilização das pessoas e da inteligência em particular para clarear as ideias e ajudar essa mobilização. Eu acho que nós temos que mobilizar para o lado correto. No meu ver, tem gente que não concorda comigo, o lado correto é o da esquerda. Né? E eu acho que é isso. Eu acho que já utilizamos muito da sabedoria da Lenina, mas eu acho que é também um convite para amanhã, porque amanhã nós teremos mesas e debates, a primeira conferência, a segunda, justamente sob o ponto de vista dos artistas. Nós vamos ter uma mesa sobre literatura, arte, teatro, sobre cinema e teatro. Eu acho que é bastante interessante passar dessa reflexão política, social, histórica, como os artistas expressam com suas próprias linguagens, não é, específicas, esse problema que é um problema tão complexo que foi o momento da Revolução Russa e que é a nossa contemporaneidade. Amanhã nós teremos um debate acho que é nesse muito sentido. mais complexo, porque lá estava claro, você tinha de um lado operários, do outro lado burgueses. Hoje você tem uma mishmash. Tem um mishmash, é difícil você identificar quem é o teu inimigo. Tá bem. Amanhã às 9h, então, nos encontramos aqui e obrigada pela presença.
как родная меня мать провожала. Тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. В Красной армии ждите, чай найдутся, без тебя большевики обойдутся.